Santo e querido Deus, te adoramos por tudo o que tu és. Te adoramos pelo Deus de amor que tu és. Bondoso Deus, que nesse exato momento o Senhor possa ser com cada um aqui, cada família aqui representada. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações se abram para ouvir a tua palavra, para ouvir mais de ti. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, não por mérito, mas pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que puderem vão ficar de joelho para falarmos com Deus. Grandioso e amado Deus, Tu és digno, Senhor Deus, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido nessa manhã de sábado para podermos honrar e engrandecer Teu santo nome. Pai querido, queremos também entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, os enfermos da nossa igreja, Pai querido. Pai querido, olha com carinho, Senhor Deus, por cada um deles. Que a Sua vontade, Senhor Deus, se realize na vida de cada um. Também queremos entregar nas Tuas mãos, nessa manhã, Senhor Deus, o Reinaldo e a Ruth, Senhor Deus. O Senhor sabe as necessidades deles, Pai querido. E atenda, Senhor, conforme o Seu querer e a Sua vontade. Pai querido, abençoe também, Pai querido, aqueles irmãos que não puderam estar aqui também, Senhor Deus, nessa manhã. Esteja com eles, Pai querido, e conforta os seus corações. E derrama seu Santo Espírito sobre eles, Pai querido, que no próximo sábado eles possam estar aqui também, Pai querido. Queremos também entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, o irmão Júnior, Pai querido, que vai nos trazer o pão do céu. Pai querido, que ele não fale dele mesmo, mas que ele possa ser usado por Ti, Senhor Deus. Que nós também, Senhor Deus, como os ouvintes, possamos ficar atentos, Pai querido, e possamos pôr em prática a nossa vida diária. Amém. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A história não diz quando surgiu a plataforma, mas ela nos conta que o ato de ter um orador na frente e os seus companheiros ao lado dá-se ao respeito da mensagem anunciada ou ao cargo do orador e os demais ali. Por isso que quando Jesus comentava com o trono, tinha aquela briga para quem ia sentar à direita ou à esquerda. Mas o interessante é que na época da Inquisição, a plataforma ela tinha uma finalidade diferente. Eu até propus para um dos que estavam ali, ele não gostou muito da ideia. Na época da Inquisição funcionava assim: quando um cristão ia em praça pública pregar o Evangelho, anunciar sobre a transformação que o Evangelho causava, anunciar sobre Jesus, ele sabia que ele estaria com a cabeça a prêmio. Então muitas vezes ele era atingido por uma flecha, por um machado, por uma pedra, e quando ele caía, quem estava ao lado dele tinha a missão de continuar a mensagem, né? Mas graças a Deus que ninguém aqui tem flecha na mão, né? Ninguém está com pedra, ninguém está armado. Mas se você tem uma arma poderosa, que é a sua Bíblia, que você segure ela nesse exato momento, nós vamos estar orando para que ao abrirmos a Bíblia, Deus possa fazer presente no nosso coração e na nossa mente, que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nós. Segura sua Bíblia e vamos orar. Bondoso Deus, novamente clamamos a Ti para que a Tua palavra possa vir e nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos Tuas bênçãos, pedimos Tua misericórdia sobre nossa vida. Pedimos que o Senhor possa fazer-se presente nesse exato momento em nossa vida. Pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje, ele é um tema que fala sobre o grande conflito. Confesso que quando o Ricardo me convidou, eu achei que nós íamos estar falando sobre eventos finais, sobre a questão ali do grande conflito, os grandes acontecimentos, né? Há poucos dias aí foi encontrado mais um novo planeta, né?
E eles acreditam que nesse planeta possa ter água na forma líquida, né? Não em gelo, coisa. O interessante é que esse planeta está a 7,5 bilhões de anos-luzes, né? Então, confesso para você que esse novo local que encontraram vai ficar meio difícil para você ir visitar, né? Então, assim, é meio difícil. No momento, não temos tecnologia suficiente para que você possa pegar na mão do seu filho e falar, vamos dar uma passeada ali no B2 ali, né? Então vai ficar meio difícil. Então a ciência ela tem se multiplicado cada vez mais. Mas uma coisa que é mais antiga do que toda essa multiplicação da ciência, assim, né? É a história do grande conflito. Da onde que ele surgiu, como que ele surgiu, o que que aconteceu. Nós sabemos que o ser humano ele vem sendo dominado assim cada vez mais e mais por atrocidades, né? Nós vivemos num mundo que cada vez mais e mais as pessoas esqueceram o amor, né? As pessoas esqueceram do seu próximo, não lembram mais de Deus. Nós não interessamos mais por coisas santas, coisas sacras, por coisas boas que seja. Nós não interessamos mais. Não damos mais ouvidos para isso. Não prestamos mais atenção nisso. Quando alguém começa a falar sobre crimes, sobre atrocidades, achamos aquilo normal. Não paramos para ouvir, não paramos para escutar, continuamos levando a nossa vida como se tudo fosse normal. Não damos mais importância nisso. Eu acho muito interessante a história do santuário, que o santuário ele foi colocado no meio da nação, cerca de 5 milhões de pessoas, porque eram 2 milhões de homens, então se você colocar mulheres e criança, né, ele foi colocado no meio de uma nação, numa época que não existia microfone, e jovens e adolescentes, não existia smartphone também. Né? As redes sociais não faziam parte daquele povo. Eles não sabiam o que era Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Não fazia parte da vida deles. Então a comunicação assim, vocês podem dizer que era meio precária. Mas o mais interessante é o seguinte, que quando o sumo sacerdote ele colocava para falar para a congregação, todos ficavam sabendo. Como? Se não existia um microfone, como você falar para multidões? Quando Jesus pregou no Sermão do Monte, né? Mais de 5 mil pessoas ali, e todos ouviam sentados ali, ouvindo o sermão. Como? Eles prestavam atenção, havia uma reverência. Ele ficava em silêncio para ouvir o que o orador tinha para dizer. E aquele que estava muito longe não conseguia ouvir o que o orador tinha para dizer, o companheiro do lado que ouvia sussurrava para ele o que era. Era um sinal de reverência. Muitos não ouviam o que estava ali. Não ouviam, mas só o fato dele estar olhando para um local que alguém está falando de Deus, alguém está falando da salvação, aquilo dava conforto, aquilo dava paz para ele. Vivemos num mundo tumultuado, num mundo turbulento. Muitas pessoas falam de Deus, os acontecimentos apontam para Deus e nós não damos importância. Preferimos prestar atenção nos barulhos do mundo, nos grandes acontecimentos do mundo. Não somos um povo que acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida. As nossas atitudes demonstram isso. Vivemos num mundo cada vez mais de atrocidades. Mas no passado também tivemos muitas atrocidades. No passado também tivemos muitos crimes. No passado tivemos muito preconceito. Tivemos guerras. Tivemos coisas assim que envergonha dizer que somos ser humano. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando fala sobre guerra, quando fala sobre atrocidade, na nossa história atual, quem que vem à mente de vocês? Hitler, né? Coloca a imagem para nós lá. Esse homem, né? Considerado uma pessoa abominável,
considerado uma pessoa cruel, sem escrúpulo. Esse homem, ele é causador da morte de mais de 6 milhões de pessoas. Esse homem, ele matou 1.800.000 judeus. Os 6 milhões não é só judeus. 1.800.000 é judeus e seus descendentes. O restante está entre poloneses, húngaro, ciganos, homossexuais, alemão que tinha algum tipo de deficiência física, psicomotora, qualquer tipo de deficiência. E testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia, protestante no geral. Esse homem, ele é causador da morte dessas pessoas. Tem uma outra foto ali que tem uma cena de umas crianças numa grade. É uma imagem muito chocante, né? Você vê, né, as crianças. E ele é lembrado por causa disso e ele é abominado por causa disso. Mas só que assim, o que a história não mostra para nós, o que a história não nos mostra é o seguinte, que Hitler, ele não foi o pior. Hitler não foi o pior. Né? Antes de Hitler havia um homem, né, um rei, e não muito antes, poucos anos antes. Havia um rei que o nome dele era Leopoldo II. Quem aqui já ouviu falar sobre Leopoldo II? Mostra a imagem lá, Vinícius, para nós de Leopoldo. Esse cidadão aí, ele nasceu no ano de 1865, se eu não estou enganado. E ele era rei da Bélgica, primo da Rainha Vitória, um homem assim com muitos poderes políticos e familiares. Era rei da Bélgica. E nessa época a Bélgica precisava, no ano de 1890, a Bélgica precisava expandir o seu território. E ela foi para o Congo, atrás de marfim, e acabou matando milhares de elefantes que hoje estão em extinção para pegar o seu marfim. Através de borracha, destruíram milhares de árvores para pegar a seringueira. Mas só que para um trabalho ser bem executado precisa de mão de obra. Mas para um trabalho dar lucro, a mão de obra tem que ser barata. Então eles decidiram a mão de obra escrava. E ali do ano de 1890 até o ano de 1900, a mão de obra era escrava. E eles matavam aqueles que não queriam ser escravizados. Matavam aqueles que não queriam ser escravizados. Mas só que, de repente, chegou uma época que, assim, o povo, ele começou a se revoltar. Ali os congolenses começaram a se revoltar, porque escravidão não é o propósito de Deus, não é o propósito do ser humano nasceu para ser livre. E aquele povo começou a se revoltar. E quando o povo disse, olha, nós não vamos ser mais escravos, Leopoldo II da Bélgica decretou o seguinte, aquela terra é nossa, nós não precisamos desse povo, a riqueza está naquela terra, e vamos exterminá-los. E ele ofereceu um prêmio para os seus soldados em ouro, para a morte, né, porque uma bala custava caro, né? Ele pagava o peso da bala em ouro, Naquela época, uma bala, ela pesava cerca de 45 gramas. 45 gramas pesava uma bala naquela época. Então, assim, se nós trazemos para os dias de hoje, 45 gramas de ouro vezes R$158 dá 4.500, dá em torno aí de R$7.200 aí, mais ou menos. Né? Então, para a morte de cada congolense, 7 mil, vamos colocar R$7.000. Para a morte de cada congolense. Mas só que assim, como que eu vou provar que eu matei um congolense? Então, a maneira mais fácil
Eu não vou chegar lá e vou levar um atestado de óbito. Naquele tempo não existia atestado de óbito. Eu não vou levar o corpo. Então eles cortavam a mão. Passa a próxima foto para nós. Eles cortavam a mão. E chegava lá com a mão, ó, aqui tem mais um. Aí o soldado recebia o seu. O soldado recebia o seu. Passa a próxima foto. E muitos foram mutilados, muitos foram atrocidades. Mais de 8 milhões de congolenses morreu. Do ano de 1890 até o ano de 1910. Do final do século XIX até o início do século XX. Mais de 2 milhões de pessoas acima do que morreu no Holocausto. Por que a história não mostra? Por que a história não mostra? Irmãos, vou dar aqui um ponto de vista histórico, um ponto de vista social. Os congolenses eram negros e pobres. Hitler massacrou brancos. Infelizmente a história é assim. O preconceito ainda reina. Aquele sentimento de que eu sou melhor do que o outro. Esse sentimento que Hitler tinha. E esse sentimento, quando começou a questão, ele levou para a nação. Olha, porque na Primeira Guerra, a Alemanha perdeu e perdeu feio, né? Perdeu feio. Então, na Segunda Guerra, Hitler chegou e falou bem assim, olha, você sabe por que nós perdemos? Porque existem muitos estrangeiros no meio de nós. Está vindo pessoas ocupar o nosso lugar. E quando as pessoas vêm guerrilhar contra nós, as pessoas não vão guerrilhar contra seus países. Vai ajudar. Os que moram aqui, os que nós sustentamos, ajudam eles. Por isso que nós perdemos. Mas nós somos uma raça soberana. E começou a inculcar isso na cabeça do povo. Nós somos melhores do que eles. E começou isso. E começou a inculcar isso. E, infelizmente, a nação alemã comprou essa ideia e viu na figura de Hitler ali a sua vitória. Vinícius, pode tirar as imagens? Pode tirar, é meio forte as imagens. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel 28. Meio rápido, porque o relógio é nosso inimigo e o relógio está mais para baixo lá e eu não estou enxergando nem a parede, quanto mais o relógio. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 até o 17. Vamos fazer um pouco mais participativo. Aquele que achou pode ler. Ezequiel 28, do 12 ao 17. Esse texto, ele comenta sobre Lúcifer, né?
e começa a colocar uma analogia sobre o rei de Tiro, né, o rei da Babilônia. E Lúcifer, o texto aqui mostra que ele era formoso, né? Ele era um querubim, era o maior dos anjos. E ele era perfeito. E de repente, Deus, ele vem, cria o homem, coloca o homem no Éden, né? Num local especial. E Lúcifer, ele fica pensando assim, mas espera, por que eu não participei da criação do homem? Eu sou bom também. Eu sou maior do que o homem. Então eu poderia ter criado o homem. E ele começa a criar esse sentimento. Ele começa a criar aquele sentimento de orgulho. Irmãos, o orgulho, não que ele seja mal, mas existe o tipo de orgulho. Né? Se você pegar o orgulho do Orgel, né, que é um texto, uma expressão grega, né, ele vem te trazer orgulho, né, de um nascimento de um filho. Você tem orgulho porque o teu filho é inteligente. Você tem orgulho porque o filho é ajeitado desse jeito, entendeu? Isso é um orgulho, isso é bom, né? Você sentir-se feliz, né? Mas o orgulho que Lúcifer começou a sentir era aquele orgulho de eu sou melhor, eu posso, eu consigo, eu não preciso. O mesmo sentimento que Hitler teve, o mesmo sentimento que Leopoldo teve. Infelizmente é o mesmo sentimento que eu e você temos quando não queremos vir à igreja, porque achamos que não precisamos de Deus na nossa vida, quando não prestamos atenção na programação da igreja, porque achamos que aquilo nós já conhecemos, eu já sei disso, isso não vai me mudar em nada, essa programação, afinal de contas, são 10 anos ouvindo essa programação, são 20, 30, 40, um ano que seja, uma semana que seja, eu já conheço, meu pai fala isso direto. É o mesmo sentimento. Esse foi o mesmo sentimento. Mas só que, mesmo Lúcifer sendo orgulhoso, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías. Tem um texto que eu gosto muito. Isaías 14. Isaías 14, 13 e 14. Diz bem assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, esse final do texto 14 aqui é algo que eu quero que você preste atenção. O grande conflito ele iniciou no céu, sobre um querubim. Ele era perfeito, foi criado por Deus perfeito. Ele era o mestre de cerimônia, digamos assim. Ele cuidava do coral. A função dele era organizar aqueles que iam adorar a Deus. A função dele era essa, organizar aqueles que iam adorar a Deus. Irmãos, a função dele era mostrar para aqueles o quão Deus era maravilhoso. E eu posso dizer que essa é a nossa função para o mundo. Mostrar para o mundo o quão Deus é maravilhoso. A nossa função para o mundo é reunir um grande coral para adorar a Deus. Essa é a função. Você foi batizado por causa disso, você nasceu para isso. Para você levar o evangelho, mostrar para as pessoas o quão Deus é maravilhoso. E essa era a função lá no céu de Lúcifer para com os anjos. Essa era a função dele. E ele começou a achar o seguinte, olha,
Mas eu sou bom, eu posso, eu conheço, eu não preciso disso. Ah, eu já conheço o suficiente, eu já sei o suficiente, mas eu poderia participar disso. Ah, mas olha, eu vou vir na igreja para ficar sentado aqui. Não, espera, eu posso ser uma tesoureira. Eu sei digitar, eu posso ser uma tesoureira. E ele começou a colocar isso. Nossa, eu posso ser. Irmãos, você pode ser. Mas só que tudo existe o seu momento. Né? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples aqui, de aproveitar que o país vive numa época de política. Né? O presidente que assumiu agora, essa semana, ele precisou fazer uma viagem. Ele fazendo a viagem, ele tem que deixar o outro para cuidar da casa. Né? Isso é um fato. Tem que deixar o outro para cuidar da casa. E daí ele deixou ali o presidente da Câmara, assumiu como presidente interino. Né? O presidente é presidente do país? Não. Né? Mas só que como o presidente está viajando ali, ele organiza as coisas ali e tal, e ajuda. Então é isso, ele faz tudo em nome do presidente que está viajando. E era mais ou menos o que acontecia na vida de Lúcifer. Né? Existia uma hierarquia, ele era uma criatura, mas ele estava um pouco acima ali das criaturas. Então quando Deus estava no Éden ali, e Cristo ali criando o homem, né, a função dele era manter o local organizado. Em outras palavras, por que ter inveja? Se no momento ali você era o da situação, né? E ele tinha o cargo mais importante, que era aquele de colocar em ordem aqueles que iam adorar a Deus. Esse era o cargo dele, um dos cargos mais importantes. Mas o mais interessante que eu acho no final do verso 14 de Isaías 14 é o seguinte, que ele fala que ele vai montar um trono, e ele fala acima das estrelas, num negócio assim muito alto, mas mesmo ele, com toda a sua inveja, mesmo ele achando que ele era o tal, mesmo ele com toda a sua arrogância, ele reconheceu, nesse texto reconhece, que não existe nada e ninguém maior do que o Deus verdadeiro. Porque ele fala nesse texto, eu serei semelhante. Semelhante quer dizer igual, não quer dizer maior, não quer dizer menor, quer dizer semelhante. Porque não existe maior. Se existisse, ele falava, eu serei maior. Irmãos, se Deus é maior do que eu e você, maior do que Lúcifer, maior do que esse universo, maior do que os meus problemas e os seus problemas, por que nós relutamos em buscar a Ele? Por que nós relutamos em se entregar para Ele? Por que nós relutamos em colocar a nossa vida nas mãos dEle? Esse texto de Isaías 14:14. Isaías 14, 11, 12, 13, começa a mostrar ali sobre uma questão de inveja, né? É um texto pesado, você vê uma questão ali de ingratidão, né? Uma criatura ali que foi criada para amar, foi criada com amor, agora numa ingratidão, querendo usurpar um trono que não é seu. Mas o finalzinho do verso 14 demonstra que mesmo essa criatura com toda a sua arrogância, mesmo essa criatura com toda a sua inveja, todos os seus erros, ele reconhece que não existe nada maior do que Deus. E eu, que nasci ontem, nós estamos dizendo de uma criatura que foi criado antes do mundo, antes de Adão e Eva, antes do planeta Terra. Eu não posso dizer para você que ele tem 50 anos ou tem 6.000 anos, ou dá um de doido igual os cientistas aí, tem 50 bilhões e bilhões e bilhões de anos. Né? Mas uma certeza eu tenho, ele é mais velho do que eu e você. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a questão da idade. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Gosto de ter amizade com pessoas velhas. Eles têm experiência. Eles conseguiram sobreviver aos mesmos problemas que eu tenho hoje. Porque, adolescente, se você acha que só você tem problema, então
você precisa conversar com uma pessoa de mais idade. Ou para um pouco para escutar seu pai e sua mãe. Você vai ver que eles tiveram os mesmos problemas, os mesmos medos, os mesmos desafios, sofreram os mesmos preconceitos e conseguiram vencer. Então eu gosto de valorizar um pouco a idade das pessoas. Eu gosto de valorizar. Minha classe da escola sabatina, eu costumo dizer que a molecada ali já fez um pouco mais de 18, mas eles têm experiência. Eles têm história de vida. Eles têm história de vida. Então, assim, a experiência, né, pode mostrar bem isso. Agora, tem pessoas que, por mais que tenham história de vida, né, por mais que tenham idade, ainda continuam errando, né? Então, nós estamos dizendo aqui de um ser que é muito mais velho que o planeta Terra, ainda continua errando. E errou, e vem caindo, e não aprende com os seus erros. Mas nós podemos aprender com os erros dele. Nós podemos aprender que Deus, ele é infinito em bondade. Nós podemos aprender que Deus é amor. E Deus quer transformar a minha e a sua vida. Basta apenas eu querer. Basta apenas eu querer. E muitas vezes eu fico colocando como que Hitler foi a pior pessoa do mundo. Ou fico colocando como que Leopoldo II foi a pior pessoa do mundo. Mas assim, eu vou dizer uma coisa bem séria. Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, né? Aproveitar ali que minha amiga Vilauba está ali. Vilauba, se a pessoa entrar no teu quintal e roubar um rodinho, é roubo? E levar um rodinho seu sem dar, é roubo? É roubo. Se a pessoa entrar no seu quintal e levar o carro do Joel, é roubo? Quem que é errado? O que roubou o rodinho ou o que roubou o carro? Provavelmente o que roubou o carro vai escutar mais, né? Vai ser mais praguejado, né? Mas erro é erro, roubo é roubo. Se a pessoa matou uma pessoa, ou matou 6 milhões de pessoas, ou matou 8 milhões de pessoas, matou do mesmo jeito. Matou do mesmo jeito. A pessoa, ela é uma criminosa da mesma maneira. Agora, muitas vezes, eu sei disso, entendo isso, mas na hora de colocar na prática na minha vida, eu esqueço. Porque o fato de eu não estar adorando a Deus, eu estou caminhando para a beira de um precipício. O fato de eu esquecer de Deus, o fato de eu esquecer que eu dependo de Deus, eu estou caminhando para a beira de um precipício. E se você está caminhando para a beira de um precipício, você está caminhando rumo a dizimar uma vida, você está caminhando rumo à morte, você tem o mesmo erro. Você tem o mesmo erro que pessoas do passado tiveram. E agora eu vou dizer uma coisa muito mais grave. O fato de você não levar o evangelho, você está privando muitas pessoas da vida. Você está tirando o direito de vida de muitas pessoas. E eu posso dizer uma coisa. Leopoldo e Hitler, eles tiraram o direito de vida de muitas pessoas. Eles tiraram o sorriso de muitas famílias. Como que fica a minha consciência em saber que pessoas poderiam ser salvas por um trabalho missionário meu, por um folheto meu, por um estudo bíblico que eu dou, por uma oração que eu faço com aquela pessoa, por um tempo que eu deixo para orar por aquela pessoa, por um tempo que eu deixo para ouvir aquela pessoa, por uma reverência que eu fico no culto e eu deixo que a pessoa que está na minha frente ouça a mensagem de Deus, por um abraço que eu dou numa visita que chega na igreja, por um olhar de amor e não de condenação para uma pessoa que está chegando na igreja e por mais que eu sei que aquela pessoa é tão errada quanto eu, mas eu olho para ela com amor. Eu deixo de fazer isso. Eu estou
condenando essa pessoa. Eu estou atrapalhando a vida espiritual dessa pessoa. Estou atrapalhando essa pessoa de viver. Estou interrompendo a vida espiritual dessa pessoa. Interromper vida é matar. Interromper vida é matar. E matar uma vida espiritual e matar uma vida fisicamente, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Um texto que eu gosto muito está em História da Redenção, no capítulo 1, página 14, né? Diz bem assim: Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seu plano, e enquanto Lúcifer não participara dele. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram o mesmo de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu, tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar, tinha estado perto do grande Criador e resplendor, incessantemente gloriosa luz que cercava o eterno Deus. Tinha Lúcifer no seu coração: eu serei semelhante ao Altíssimo. Posso estar aqui, mas o meu lugar é ali, ao lado do Altíssimo. Não importa, mais cedo ou mais tarde, estarei ali, ao lado do Altíssimo. Esse é o meu lugar, é o meu direito, já estar conquistado. Irmãos, esse pensamento de Lúcifer é o pensamento que muitas vezes nós temos. Temos que, por estar na igreja, por ler a Bíblia, por vir na escola sabatina, já temos o direito de salvação, já vamos ser salvos. Esquecemos que a salvação ela é conquistada a cada instante, a cada minuto. Existem umas regrinhas básicas para conquistar a salvação, né? E uma das regras primordiais para conquistar a salvação é adorar a Deus de todo o seu coração. Essa é a regra primordial. A segunda regra básica para você conquistar a salvação é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda tribo, povos, nações e língua. Porque quando você está falando de Jesus para as pessoas, você não tem tempo para esquecer de Jesus. Você deixa de vir na igreja por vir. Você deixa de vir na igreja apenas por costume. Você passa a vir na igreja por necessidade de aprender mais e mais, para que você possa levar para as pessoas. Essa é uma regrinha básica. Essa é uma regrinha básica. Lúcifer, chegou um momento que ele estava lá no céu por estar. Colocava os anjos em fila por colocar. Não tinha mais aquele sentimento de adoração, não tinha mais aquele sentimento de necessidade de aprender mais e mais de Deus. Não tinha mais em seu coração aquele sentimento de aprender sobre o Altíssimo. Não tinha mais no seu coração aquele sentimento de dependência e dependência de Deus. A doutrina do grande conflito, ela revela uma grande batalha, uma batalha contra o bem e o mal. Mas ela é uma batalha que ela inicia no meu e no seu coração. Ela é uma batalha que ela está sendo travada no nosso coração. Por que o mundo caminha cada vez mais para atrocidades? Porque nós
estamos rendendo para o mal. Nós não estamos rendendo para o bem. E quando nós passamos a estudar a Bíblia, quando nós passamos a conhecer mais sobre Jesus, descobrimos que o bem não é só você ser uma pessoa boa, uma pessoa simpática, ser um excelente pai de família ou uma pessoa que vem à igreja. Nós descobrimos que ser bom é ser adorador. Nós descobrimos que ser bom é ser dependente de Deus. Quer vencer esse grande conflito interno? Seja adorador, seja dependente de Deus. O erro de Lúcifer foi deixar, ou foi num momento de bobagem, pensar que não era dependente de Deus e deixar de ser adorador. Que eu e você possamos ser adorador. Que eu e você possamos esquecer esses momentos de bobagem e vir à igreja por vir e passar a ser adorador, para que nós possamos vencer esse grande conflito interno contra o bem e contra o mal. Que nós possamos deixar de ser homicidas que está levando o mundo cada vez mais para um fim. Porque a partir do momento que eu não levo Jesus para as pessoas, eu estou deixando que o fim chegue para as pessoas. Encerro com o texto de João 12, 26, que diz bem assim: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Quer ser glorificado, quer ser honrado e honrado por Deus? Sirva a Jesus. Vamos orar? Santo Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Colocamos em Tuas mãos a vida de cada família aqui representada. Colocamos em Tuas mãos a vida dos enfermos dessa igreja. Colocamos em Tuas mãos, bondoso Deus, a vida de cada visitante, de seus familiares, de cada interessado público. Que o Senhor, bondoso Deus, possa ser com cada um aqui, nos dando um restante de sabor na Tua presença, moldando os nossos corações, colocando em nós cada vez mais e mais o desejo de Te servir e o desejo de estar na Tua companhia. Nos transforma em adoradores, bondoso Deus. Nos transforma em servo, bondoso Deus. Que nós possamos servir mais e tire de nós o desejo de ser servido. Santo querido Deus, seja com cada um aqui. Pedimos não por mérito em nós, mas pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.